Fala pessoal, tudo bem? Bom, tô devendo esse vídeo aqui. Semana passada eu fiz um vídeo aí sobre a questão da restauração de dívidas que o Cruzeiro está conduzindo. O vídeo deu uma repercussão muito legal. Vários órgãos de imprensa repercutiram o vídeo, me entrevistaram a respeito. E se vocês perceberem, tanto no vídeo como em todas as entrevistas, eu deixei muito claro que o empréstimo, né, desde que ele tenha sido bem criterioso, ele foi muito bom, mas ele criou uma responsabilidade muito grande na diretoria do Cruzeiro, que é inverter uma situação de fluxo de caixa negativo para fluxo de caixa positivo. Então eu vim falando que mesmo que a diretoria esteja muito otimista com o crescimento histórico das receitas, eu venho falando que as receitas têm que vir a crescer mais do que vinha crescendo, acima da média, para compensar o crescimento das despesas. E vinha falando que as despesas devem ser estancadas ou até mesmo reduzidas, né? Então, o que vem sendo me perguntado agora é o seguinte: beleza, está falando óbvio, a gente precisa crescer receita e estancar a despesa. Como que isso é feito, né? Principalmente em clubes de futebol que não tem esse histórico de gestão efetiva dos gastos das receitas. Bom, então fazendo esse vídeo para explicar um pouco como que a gente faria um trabalho de alavancagem de receitas, e depois vou fazer um outro vídeo de como seria esse trabalho também para gerir as despesas, tá? Os gastos operacionais. Bom, com relação à receita, o que nós vamos propor aqui é uma metodologia de gestão que as grandes corporações brasileiras e internacionais usam. O clube que tem essa capacidade de utilizar as boas práticas de grandes corporações, ele vai sair na frente, porque o clube deve ser gerido como empresa. Obviamente que a empresa gera lucro para o seu acionista, o clube não tem que gerar resultado para poder reinvestir no futebol. A única diferença é essa, mas o quanto mais o clube conseguir gerar esse resultado, vai ter times mais fortes, mais competitivos. E agora o Cruzeiro ainda precisa disso, de gerar resultado para pagar essa dívida, né? Então, nós vamos falar de uma prática que as empresas implementam com muito êxito, com muito sucesso. Por exemplo, a Ambev implementa há anos só para aumentar a participação de receita, para crescer faturamento, e que é perfeitamente aplicável nos clubes. Vamos lá? Então, qual seria esse método, né? O que o Cruzeiro precisava fazer para dar essa alavancada nas receitas aí, acima da média nacional, para poder começar a pensar em gerar caixa, né? Que associado à redução de despesas vai gerar um caixa que vai permitir o Cruzeiro pagar esse empréstimo. São 5 grandes passos. O primeiro passo, eu vou falar todos aqui rapidamente, depois eu vou entrar um pouquinho em detalhe em cada um para o vídeo não ficar maçante. Mas o primeiro passo é o seguinte: o Cruzeiro precisa fazer um diagnóstico profundo para identificar oportunidades. É isso que a gente faz nas empresas. A primeira coisa que a gente faz é entender como é a nossa situação e ver onde há oportunidade. O segundo passo é definir quem vão ser as pessoas internas do clube que vão ser responsáveis por capturar essas oportunidades mapeadas no passo anterior. Depois que a gente já tiver as oportunidades mapeadas e tiver os responsáveis, nós vamos definir metas para esses responsáveis, que é um preceito básico de gestão. Não há gestão sem metas, tá? Depois nós vamos definir, esses gestores vão definir quais vão ser os caminhos, as medidas que ele vai tomar para chegar nessas metas, quer dizer, quais são as ações que ele vai tomar para chegar a essas metas. Você não alcança nenhuma meta sem mudanças internas, sem melhorias. Então você tem que implementar um plano de melhorias, né? É imbecilidade você achar que vai mudar de patamar de resultado fazendo as mesmas coisas, já dizia o Einstein, não é isso? E, por fim, controle efetivo, se está dando certo. Normalmente estabelece metas para o ano e vai olhando mês após mês se está caminhando para o correto, porque dá tempo de corrigir durante o ano aí. Então, esses são 5 passos efetivos para a gente alavancar as receitas. Agora, vamos entrar em detalhe um por um agora, ok? Bom, então vamos agora falar um pouquinho sobre a primeira etapa desse método, que é o diagnóstico profundo, para identificar oportunidades. O que a gente tem que fazer num time de futebol, num clube de futebol, para identificar oportunidades? A gente tem que comparar as nossas receitas com a de outros clubes, certo? Só que essa comparação, ela não pode, aí está a primeira sacada de quem trabalha mais tempo com gestão, que é o seguinte: ela não pode ser em valor absoluto, porque cada time tem um potencial de gerar receita diferente de outro, em função da grande alavanca de receitas
que é o tamanho da torcida. Então, é óbvio, mais ou menos, tem que, numa média geral, as receitas do clube, elas são proporcionais ao tamanho da torcida. Óbvio que um clube que tem o dobro do tamanho da torcida do outro, ele tende a vender, por exemplo, o dobro de camisas, ele tende a ter um contrato de televisão dobro. Aí você fala, mas não é assim então, sim, é uma tendência, por isso que nós vamos fazer as análises. Então, nesse diagnóstico, nós vamos pegar todas as receitas do Cruzeiro, todas as receitas, e vamos dividir pelo tamanho da torcida. E vamos fazer isso com os outros 11 times mais representativos do mercado nacional. Né? São 12 times mais representativos. Nós temos 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas e 2 do Sul. Nós vamos pegar todas as receitas que a gente encontra em dados públicos e dividir pelo tamanho da torcida. Aquelas receitas, e vamos ver qual que é a média nacional. Então, aquelas receitas que o clube tiver abaixo da média nacional são as primeiras oportunidades a serem capturadas. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui, patrocínio de camisa. Suponhamos que o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores, né? Suponhamos que a receita com o patrocínio de camisa do Cruzeiro seja 13 milhões e meio. Ou seja, o Cruzeiro está ganhando R$ 1,50 por torcedor. E na média nacional, na hora que você divide todas as receitas de camisa por todos os torcedores dos 12 times, a gente encontra 1,80. O que significa esse 0,30? Significa uma lacuna, uma oportunidade. Mesma coisa aplicada a sócio do futebol. O Cruzeiro hoje, vamos lá que o Cruzeiro hoje tem uma receita de 18 milhões de reais ano no sócio do futebol. Isso dá R$ 2,00 por torcedor, em média. Qual que é a média nacional? É 3. Se for 3, o Cruzeiro está abaixo da média. Se for 1,5, o Cruzeiro está acima da média e não é uma oportunidade imediata, é uma oportunidade futura, tá? Então, nós vamos pegar de todas as receitas quais são aquelas que o Cruzeiro tem uma oportunidade de subir até pelo menos a média e vamos priorizar essas. Bom, vamos agora para o segundo passo. Feito esse diagnóstico profundo, então nós vamos mapear. Então vamos supor que o Cruzeiro tem as oportunidades. Patrocínio de camisa, o Cruzeiro está abaixo da média. Direito de televisão, o Cruzeiro está acima da média. Sócio de futebol, o Cruzeiro está abaixo da média. Licenciamento está acima da média. Renda de campo está abaixo da média e assim por diante com as outras linhas de receita. Tá? Nós vamos pegar essas que o Cruzeiro, que a gente mapeou como oportunidades, que o Cruzeiro estaria abaixo da média e vamos definir um dono interno lá no Cruzeiro para melhorar esse resultado. Tá? Então, que a gente nomeia normalmente nas empresas como gestor. Então, nós vamos pegar aí um responsável e falar, poxa, a gente está muito abaixo em patrocínio de camisa. Quem vai ser o responsável para melhorar as receitas de patrocínio de camisa? E veja bem, gente, patrocínio de camisa não é só o patrocinador master, tem vários, né, patrocinadores. Então, você vai ter um responsável para melhorar. E assim por diante. Uma outra oportunidade que eu esqueci de falar, que a gente pode encontrar, além de ser essas contas que o Cruzeiro está abaixo da média, são contas que o Cruzeiro não explora. Vamos supor que determinado time está fazendo receita com o YouTube. Determinado time está gerando já receita com os views no YouTube e o Cruzeiro ainda não faz. Isso, se o Cruzeiro já não faz, naturalmente o Cruzeiro já está abaixo da média. Isso também é uma oportunidade. Então, na hora que a gente vai mapear na etapa anterior quais são as oportunidades, nós também vamos olhar nos demonstrativos financeiros de outros clubes se há algumas fontes de receitas não exploradas pelo Cruzeiro. E isso também automaticamente vira oportunidade e nós vamos definir quem que são os responsáveis. Então, ao final da etapa 2, nós vamos ter todas as linhas de receita que o Cruzeiro está abaixo da média ou não explora e um responsável interno no clube designado para alcançar essa meta. Tá? Ao designar essa pessoa para cada meta, nós vamos estar preparados para seguir para o próximo passo. Bom, agora nós temos o terceiro passo, que é definir quais vão ser as metas desses responsáveis. Qual o valor de meta? Onde ele tem que chegar para ele poder chegar no final do ano e falar: eu atendi as expectativas que foram depositadas em mim pelo presidente do Cruzeiro. Então, nós vamos pegar aquelas linhas de receita que a gente mapeou as oportunidades, os seus responsáveis e vamos negociar uma meta. Essa meta, naturalmente, já tem um ponto de partida que é exatamente levar o Cruzeiro no mínimo para a média nacional,
que é uma meta modesta, porque se a gente quer ser referência, a gente tem que estar acima da média nacional, levando em conta, considerando que levar a média já dividido pela torcida, ou seja, o fator de ter times com maior torcida ou times menor torcida já está isolado, então ele tem que levar na média por torcedor. Então, voltando àquele exemplo, patrocínio de camisa, o Cruzeiro hoje arrecada R$1,5 por torcedor e a média nacional é 2, a meta do gestor interno lá do Cruzeiro responsável pelo patrocínio de camisa é sair de 1,5 para 2. Veja bem, não estamos ainda definindo o que nós temos que fazer, estamos definindo ainda onde nós vamos atuar, ou seja, no patrocínio de camisa e nas outras contas lá que tem oportunidades, quem vão ser os responsáveis e agora estamos definindo qual o desafio de cada um deles, que é sair da situação atual até a meta. E aí a gente encerra a terceira etapa e podemos ir para a quarta etapa. Bom, então já tivemos aí o passo de identificar as oportunidades, foi o primeiro passo, primeira etapa. A segunda etapa, definir quais são os seus responsáveis por cada uma dessas oportunidades mapeadas. E a terceira etapa, que é definir qual o desafio, quais são as metas para cada um desses gestores. Agora nós vamos vir numa etapa muito importante, que é o seguinte, é definir o que vai ser feito internamente, qual o plano de ação de cada um desses gestores para eles chegarem na meta. Tá? E aí tem técnicas para fazer isso. E as duas principais são benchmarking e brainstorming, duas palavras em inglês aí, mas realmente essas palavras já foram incorporadas aí ao vocabulário corporativo nacional. O que é o benchmarking? Benchmarking é o ato de se comparar, de se buscar as melhores práticas. Então, o Cruzeiro vai fazer o seguinte, esse gestor que mapeou que nós temos um desafio de crescer determinado tipo de receita, que nós estamos abaixo da média, ele vai nos clubes que estão jogando essa média para cima, ou seja, os clubes que têm maior êxito, os clubes que, por exemplo, no caso de patrocínio de camisa, tem maior faturamento por torcedor com patrocínio de camisa, e vai lá, se for possível, normalmente os clubes dão essa abertura, até onde eu entendo, eles não se tratam como inimigos, e vai fazer uma diligência lá e entender o que eles estão fazendo de legal lá para ter uma receita. Aí um vai descobrir, eles vendem determinado patrocínio numa parte da camisa ou do calção que a gente não vende. Eles fazem uma técnica de rodízio entre patrocinadores que eles conseguem um valor médio mensal. Eu não sei, eu estou chutando aqui, né? Eu sou um consultor de gestão, não sou um consultor de comercial, de marketing. Então, eu sei que a partir do momento que o Cruzeiro fizer o benchmark em 2, 3 clubes bem-sucedidos, esse gestor vai ter ideias e vai colocar essas ideias no seu plano de ação. E outra ideia, brainstorming. O que é o brainstorming? Brainstorming é uma reunião para resolver determinados problemas, para ter ideias, né? A tradução literal é uma tempestade de ideias, onde esse gestor vai sentar com uma equipe dele, com mais pessoas convidadas, com muita capacidade, eventualmente contrata um consultor externo de marketing e vai pensar ideias para sair de R$1,50 por torcedor para 2. O que eu posso fazer para alavancar, gente? Ideias livres, vai ocorrer uma reunião onde as pessoas vão sugerir muitas coisas, depois elas vão ser votadas e priorizadas. Na hora que eu pegar todas as ações, todas as ideias que eu tive no meu benchmarking, visitando outros clubes referência nesse ponto, e na hora que eu tiver todas as ideias que surgiram e foram validadas, foram priorizadas no meu brainstorming, eu vou ter uma série de ideias que eu vou ter o meu plano pronto. Normalmente esse plano já vai ser mais do que suficiente para chegar lá. Então eu tenho método para chegar nesse plano de ação. Lembrando que os clubes que vão ser referência para cada uma das contas provavelmente serão diferentes. De repente, o Flamengo vai ser o clube que tem maior, uma hipótese, para a linha de camisas, o Flamengo é o que tem maior receita por torcedor. Mas para sócio de futebol é o Inter, provavelmente, porque o Inter tem muito sócio torcedor e assim por diante. Ok? Assim a gente mata a quarta etapa e podemos ir para a última. Bom, feito isso, então nós já identificamos as linhas que são oportunidades, que é o diagnóstico na etapa 1. A etapa 2, definimos quem vão ser os gestores desses principais oportunidades priorizadas. Na etapa 3, definimos as metas e quais vão ser as recompensas que esses gestores vão ter se alcançar as metas, que é importante a meritocracia, né?
A quarta etapa é a elaboração do plano de ação, que normalmente vai ser por meio de benchmarking com as referências para cada uma dessas contas. E o brainstorming ela é conduzida por esse gestor. E o último passo, que é o controle efetivo mensal. A partir do momento que você definiu o plano de ação, é necessário todos os meses que esse gestor acompanhe se as ações estão sendo de fato implementadas e se os resultados estão vindo ou então pelo menos estão previstos de chegar. Então todo mês eu vou começar a olhar, poxa, eu já consegui aumentar essa minha relação de R$1,50 por torcedor, já foi para 1,60, já foi para 1,70 em março, em outubro, já foi para em abril, já foi. Então eu vou poder, com esse controle efetivo, avaliar se os resultados estão convergindo para a meta e se as ações estão sendo implementadas. E a cada mês, se eu notar que eu não estou com a expectativa de alcançar a meta, eu vou dar uma oportunidade da equipe, do gestor com sua equipe, reavaliar e pensar em novas ideias para chegar lá. Ou seja, ele vai retroalimentar aquele plano dele a cada mês. Com certeza, tomando esses controles efetivos mensais, apresentando isso para os superiores, para o presidente do clube, ele cobrando e essa gestão efetiva, ao final do ano nós vamos chegar lá. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, aquelas contas que nós já estamos acima da média, tendo uma receita acima da média, elas vão se manter estáveis, porque nós não vamos fazer nada, nem para piorar, nem para melhorar, tendem a se manter estáveis. Só que aquelas que estão abaixo da meta tendem a chegar na média. Abaixo da média tendem a chegar na média, porque elas foram priorizadas para trabalhar com meta de chegar na média. Se as que estão abaixo chegarem na média, as que estão acima se mantiver, fatalmente nós já vamos estar acima da média nacional. Tá? E aí nós vamos poder dar um up muito grande nas receitas, acima do esperado, de modo que a gente possa, depois, trabalhando as despesas, no mínimo estancando o crescimento, a gente abra a boca de jacaré, ou seja, a receita cresça e as despesas, os gastos se mantenham estáveis. Isso vai permitir a gente chegar naquela lacuna que a gente quer de gerar R$100 milhões por ano de caixa para poder pagar as dívidas a partir do segundo semestre de 2020. Esse é o objetivo. Gente, é esse o método que grandes empresas implementam para alcançar suas metas, para crescer os seus resultados. A Ambev faz isso ano após ano, há mais de 10, 15 anos, e por isso ela só cresce a participação dela no mercado. Bom, é um assunto técnico, eu procurei ser bem didático, eu procurei explicar o passo a passo, espero que vocês tenham entendido, eu acho que foi o ponto alto do outro vídeo, foi a maneira didática que eu falei. Se ficou alguma coisa confusa, não ficou claro, houver algum questionamento, comente, por favor. Vamos interagir, porque isso é muito importante. Eu espero que isso chegue só ao Cruzeiro, né? Meu objetivo é que isso seja implementado no Cruzeiro, para que a gente possa, depois desse período aí de pagamento de empréstimo, a gente possa reverter todo esse caixa gerado em contratações. E aí ninguém segura mais. Já não estão segurando, vão segurar muito menos ainda, tá bom? Um abraço, no próximo vídeo eu vou falar sobre os gastos, como gerir os gastos. Tchau, até logo.